Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui contar um testemunho, um relato sobre libertação do espírito da sujeira. Foi uma história que eu conheci essa moça, né? Eu conheci e eu quero compartilhar aqui. Eu já contei essa história aqui no canal há alguns tempos atrás, mas como tem muitas pessoas novas, irmãs e irmãos novos chegados aqui, recém-chegados, eu quero repetir, irmãs, essa história que é muito impactante. Aqui no canal nós começamos a falar sobre esse viés da sujeira, da bagunça, devido a uma experiência pessoal que eu tive. E vocês gostaram do tema e eu quero compartilhar essa história. É uma história verídica, né? E eu conheci essa pessoa, essa irmã. Mas antes de compartilhar a experiência, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe, irmãs, que aqui no canal eu falo muito sobre essa situação, né, da bagunça, da desordem, sobre o espírito da sujeira. E quando eu falo isso, de vez em quando me vem na mente aquela passagem do Gadareno. O Gadareno, ele vivia em sepulcros, o Gadareno, ele vivia em lugares sujos, imundos, né? E vocês conhecem essa história. O fato é que quando Jesus ele entra lá naquela cidade de Gadara, os espíritos imundos, eles vão se render ao Senhor Jesus e vão dizer, né? Que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo, veste-nos atormentar antes do tempo. Você vê o valor, né, do ser humano para os demônios. Eles suplicaram a Jesus que o Senhor não lhes mandasse para o abismo, mas para que eles entrassem em uma manada de porcos que estava ali. E o fato é que aquele jovem, ele vivia pelos sepulcros, ele se cortava, ele não tinha paz. E antes de compartilhar a história, o testemunho verídico, irmãs, eu me lembro muito dessa história do Gadareno, que vivia lá naquela cidade de Gadara. E ele vivia imundo, ele vivia sujo, ele não tinha juízo, é tanto que quando Jesus ele manda embora aquela legião, um fato é que me chama muita atenção é que ele recupera o juízo, as faculdades mentais, né? Irmãs, eu quero aqui falar sobre esse assunto. Tem um grupo de oração, né? Uma consagração que eu dirijo pela graça e misericórdia. Deus colocou esse trabalho nas nossas mãos. E lá, irmãs, eu não falava nem falo nada dessa questão de bagunça, de sujeira. Mas um dia, em uma ministração, o Espírito Santo foi me levando para esse lado. Eu comecei a falar sobre destralhe, sobre tirar coisas, contei da minha experiência, né? Sobre objetos amaldiçoados. E ali, irmãs, quando terminou aquele culto, uma irmã veio conversar comigo e ela contou esse testemunho. Essa irmã, ela já nem frequenta mais lá porque ela queria uma porta aberta de emprego e ali Deus abriu um emprego para aquela irmã e ela já nem vai mais porque ela começou a trabalhar, ela estava lá orando porque ela queria uma porta de emprego e Deus ouviu, né? Mas antes dela sair, né, do convívio lá, e esse culto é um culto de manhã, então isso impossibilita da irmã estar lá. Mas ela compartilhou esse testemunho forte comigo. E ela comentou, irmãs, dizendo que ela tinha uma irmã, olha só, e essa irmã dela foi acometida por esse espírito. E eu quero aqui falar, irmãs, existem lutas, desertos, desafios tão grandes
na vida de uma pessoa. Por isso que o nosso foco maior, o nosso fundamento precisa ser em Deus e na sua palavra. Nós não podemos colocar pessoas acima de Deus, empregos, vida profissional acima de Deus. Nós não podemos colocar nada acima de Deus. Deus, ele deve ser o nosso centro. Ele deve ser a cerne principal e a sua palavra. Porque, irmãs, se acontece alguma eventualidade, isso abre um portal para que demônios, espíritos imundos entrem na vida da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque essa moça, essa mulher, ela contando, né, que a irmã dela sofreu uma desilusão amorosa muito grande. Olha só, irmãs. O marido a deixou, foi embora com uma amante lá e ela entrou em disfunção, irmãs, mental. Olha só, irmãs. Olha só o que acontecia. E, teoricamente, né, na presença de Deus, ela não suportou aquela situação de rejeição. O marido a deixou e o sonho dela era o casamento, ela casou. E aí o marido a deixou e ela saiu fora de órbita, irmãs, no sentido de mente, no sentido de cérebro. Ela não suportou, irmãs. Por isso que é bom buscar ajuda terapêutica. É bom chorar, tiver que chorar, chora. Porque é um luto, né? É um tipo de luto, irmãs, é um tipo de luto. E por isso que é bom buscar ajuda terapêutica, profissionais que podem ajudar. Amigos, pessoas, círculo de oração, senhoras de oração, se alicerçar na palavra, em todos os cultos, ler a palavra, jejuar, se fortalecer muito em Deus, irmãs. Mas essa moça, ela não suportou. E ela entrou em uma situação de muita dificuldade, disfuncional. E isso abriu, irmãs, portas e ilegalidades. Ela se abandonou, ela entrou em uma depressão, essa moça. Ela entrou com uma depressão muito grande, né? Ela entrou em uma depressão muito grande mesmo. E ela se deixou, se abandonou, não tomava mais banho, não penteava o cabelo. E ali os espíritos imundos entraram na vida daquela pessoa. E ela saía pela rua, andava pela rua, tirava roupa pela rua. Olha só, irmãs, que situação difícil. Vi muita dificuldade, irmãs. E assim, né, graças a Deus que ninguém... Ela contando, né, pra mim, essa irmã dela, né, que eles, quando alguém falava, algum vizinho, ó, tua irmã tá lá assim, assim, aí alguém da família, né, porque a família era grande, ia lá, buscava, trazia para casa. Imagina, irmãs, o vexame, a família fica constrangida, mas ela não conseguia ficar em casa. Uma das características, irmãs, desse tipo de espírito ruim é que eles não conseguem ficar em casa como nós ficamos. Nós conseguimos ficar em casa, mas o mal é tão assim, isso, irmãs, mistura tudo, irmãs, uma disfunção mental, emocional, espiritual, irmãs, é uma série de situações. Nós não podemos ver o ser humano somente de uma forma espiritual. Nós precisamos ter uma mente aberta e ver o ser humano inserido em todo um contexto social e vê-lo de uma forma holística, como um todo. Então, para uma pessoa chegar a esse nível de dificuldade, irmãs, são várias coisas. Então, assim, uma dificuldade muito grande. E ela contando para mim que, às vezes, o vizinho falava, os vizinhos, ó, tua irmã tirou a roupa, tá lá no banco da praça, tá lá sentada lá, vai lá. Aí as irmãs iam lá,
tentavam trazer, ficava 1, 2 dias e dormia no chão, não queria tomar banho, mas não queria remédio. Irmãs, pensa. Parece que ela tinha uma casa, ela tinha casa, né? Mas a casa, assim, ela não era viciada, acho que ela já tem um tempo, viu? Ela não era assim viciada e graças a Deus, assim, ela comentando comigo, né? Essa irmã, que graças a Deus que ninguém nunca nem fez maldade com ela, né? Pela rua, pelo fato dela tirar roupas na rua. E um fato, assim, irmãs, interessante, que eu achei muito interessante, é que ela saía, andava, ela saía sem paradeiro, ninguém nem sabia, e era aquela luta, aquela situação. Mas um fato interessante é que essa moça, essa mulher, ela conhecia, ela lembrava de um casal pastoral que vivia numa casa, em uma rua lá próximo, né? E ela ia, eu acho que a tribulação era tão grande, a atormentação na mente daquela pessoa era tão grande, irmãs, daquela mulher, que ela ia para a casa de um casal pastoral, ficava lá no portão, pedia comida, e eles davam comida, e ela não falava nada, ela só pedia para eles louvarem, orarem por ela. Olha, irmãs, só pedia para louvar e orar, ia lá para pedir oração. E esse casal, que nem era da família, não era nada, mas orava. E eles oravam. Eu me emociono porque eu fico imaginando, irmãs, na dificuldade. E ela, assim, no pouco das faculdades mentais dela, a única coisa que ela lembrava era a casa desse casal pastoral, que já eram, assim, anciãos, né? O pastor junto com a pastora lá. E ela ia pedir ela um pouquinho de comida e pedir oração e louvor da harpa. E ali acho que ela aliviava, né, da alma, do ser dela, e ela se acalmava e saía. Então, irmãs, isso foi acho que durante muitos anos. E ela assim toda suja, irmãs, toda suja, toda... Mas situação de muita dificuldade. E ali, irmãs, essa irmã dela contando pra mim, né? E eu ouvindo, eu nem sabia de nada disso. Depois que eu compartilhei sobre, lá no tal culto, essa irmã me compartilhou essa experiência da irmã dela. E ali a família perseverando em oração. E Deus teve misericórdia, irmãs, daquela moça, daquela mulher. Deus a libertou daquele mal, daquele espírito maligno. Deus libertou, irmãs. Deus libertou. E ali ela foi voltando a si. Começou a ficar em casa. Começou a permanecer em casa. Começou a se arrumar. Começou a ir para os cultos. Começou a arrumar a vida, irmãs. Começou a arrumar a vida. Irmãs, a vitória foi tão grande, Deus mudou o cativeiro daquela mulher. Aquela vitória, irmãs, foi tão grande. E todos os familiares presenciaram que aquela mulher, ela conseguiu emprego, né? Ela conseguiu emprego, ela voltou, né? Ela voltou, conseguiu emprego, voltou a trabalhar, acho que ela trabalhava na área de educação. Olha só, irmãs. Conseguiu emprego. Se eu não me engano, ela fez um concurso público, passou no concurso, foi refazer sua vida. O sonho dela que era um casamento, Deus deu um casamento para ela. E ela foi morar com um varão, né? Em um lugar aqui, né, do Rio, um lugar um pouco distante, né? E ela casou com esse homem, arrumou um companheiro, Deus deu um companheiro para ela. E a mulher estava feliz, irmãs, casou
com a sua casa, seu trabalho, e Deus mudou a sorte daquela mulher, né? Eu não me lembro, irmãs, acho que na pregação eu estava falando sobre mudança de sorte. Foi algo relacionado assim que essa irmã sentiu a vontade e compartilhou. E essa irmã, depois ela ainda falou assim, Raquel, quando ela vier visitar a gente, porque a maioria da família fica aqui, quando ela vier visitar a gente, e ela ainda me mostrou a foto do antes e do depois. Foi assim, passando as consagrações e ela comentou, depois ela falou, eu vou trazer as fotos para a senhora ver. E ela levou. Outra pessoa, irmãs, totalmente irreconhecível, né? O antes e o depois. E ali depois, irmãs, ao passar, né, do tempo, ela falou, ô irmã Raquel, quando ela vier aqui visitar a gente, eu vou trazer ela aqui na consagração. Irmãs, ela levou, né? Uma jovem senhora, né? E ali, irmãs, eu fiquei muito feliz. Mas quando eu lembro, ontem, eu me lembrei dessa história. Eu falo aqui sobre esse espírito, irmãs, essas pessoas que ficam andando por aí, todas sujas, toda naquela situação, às vezes fora das faculdades mentais, irmãs, a atuação do mal, inclusive desse espírito da sujeira. Precisamos pedir a Deus sempre a proteção, né? A proteção divina, a proteção de Deus, a proteção do Todo-Poderoso. Então eu senti, né? Ontem eu estava me lembrando dessa experiência, eu vim aqui compartilhar mais uma vez com vocês, porque aqui tem muita gente nova chegando, então pessoas que não sabem, né, dessa história. E assim como aquele gadareno, depois que aquele espírito imundo foi mandado embora, ele sentou e ele estava em perfeito juízo. E Jesus mandou ele para voltar para casa, para que ele servisse de testemunho dentro da casa dele. Amém? Então, espero que você seja edificado por essa história. Eu não sei se você conhece alguém que já tenha passado. Se você conhece, quiser compartilhar, deixa aqui nos comentários. Depois eu vou ler sua história, amém? Deus abençoe e a paz.